Queridos, eu peço que, por gentileza, você abra a palavra de Deus lá no livro de Ruth, lá no capítulo 1. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Vocês irão perceber que hoje nós teremos um sermão um pouco diferente. O que nós teremos hoje será um sermão introdutório ao livro de Ruth, em que nós vamos entender como um todo o conteúdo do livro de Ruth e também o seu papel dentro da Sagrada Escritura. Então, objetivamente, o nosso desejo é entender o conteúdo do livro de Ruth, a teologia que está presente nele, bem como entendermos como que nós podemos ver a glória e o evangelho de Cristo descrito aqui nesse livro. Eu quero deixar bem claro que eu não estou inventando nada novo. Essa prática de fazer um sermão introdutório, tentando explicar o todo do livro, já é feito por alguns servos de Deus, alguns pregadores do Evangelho, tais como o doutor Hernandes Dias Lopes, o doutor Paulo Brasil, até mesmo o doutor Augustus, John Stott. Eu já falei isso em algum outro momento. Então, eu não estou inventando nada novo, não quero chamar para mim ou atribuir a mim algo novo. Mas eu penso que essa primeira exposição introdutória ao livro, ela faz bem ao povo de Deus que acompanha a pregação sequenciada da Sagrada Escritura. Então, você não vai encontrar uma exposição versículo a versículo fazendo análise do livro, tá bom? Então, não pense que você está acompanhando algum sermão estranho, mas algo diferente que será necessário na nossa progressão de conhecimento do texto bíblico do livro de Ruth. Então, livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, nos fala o seguinte, a palavra de Deus. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E o homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus dois filhos. Irmãos, que Deus nos abençoe, tal como nós já oramos, estamos na expectativa de que o Senhor fale conosco por meio da sua palavra. Irmãos, algo que constantemente pode ser percebido nos livros e até mesmo nos filmes em que nós assistimos é a presença de um romance, uma história de amor. A presença desse romance parece que traz cor, beleza, entusiasmo pela história que nós estamos acompanhando. Principalmente as irmãs, as mulheres que acompanham histórias, quando veem aquele romance sendo desenrolado, elas geralmente pegam ainda mais um afeto e uma relação com aquela narrativa. Aqueles até mesmo que assistiram filmes de super-heróis, tais como Homem de Ferro, Super-Homem, Homem-Aranha, já perceberam que até mesmo nessas histórias há a presença de uma história de amor entre o protagonista e uma mulher. Apesar dessa presença dessa história de amor que é exposta, vemos um plano maior na história do filme, que traz a razão de ser daquele personagem principal, que é o super-herói. A razão de ser do super-herói é salvar o mundo, salvar a cidade, o local em que ele está. Entretanto, no decorrer dessa narrativa da história, da exposição da história, também o romance, ele tem o seu papel muito importante. Então, a presença desse romance nos mostra que essa história de amor, ela vai nos envolvendo com um drama que é descrito e, de fato, mexe conosco. Entretanto, mesmo com a presença dessa história de amor, principalmente nesses filmes de super-herói, nós não podemos esquecer que o pano de fundo, aquilo que é principal na história e que faz o protagonista ser considerado um super-herói, é o fato de que ele salva pessoas por meio de um ato heróico. E hoje nós iremos dar início à exposição de um livro que apresenta uma bela história de amor, um romance. Entretanto, ao expormos esse livro, nós não podemos imaginar que a essência do enredo que é exposto aqui é mostrar, em última instância, uma bela história de amor. Antes, nós devemos lidar com o livro de Ruth, sabendo que o foco dessa narrativa é destacar como Deus está promovendo, por meio da sua providência, os meios para que homens pecadores possam obter a salvação por meio de Cristo Jesus.
dessa forma, então, para que a gente possa entender como que se dá esse fato aqui no livro de Ruth, nossa exposição irá se basear basicamente na resposta de 3 grandes perguntas que farão com que possamos compreender aquilo que está descrito no livro de Ruth. A primeira pergunta que buscaremos responder é: sobre o que trata o livro de Ruth? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que buscaremos responder é: quais as circunstâncias históricas em que se deram os eventos narrados nesse livro? E a terceira e última pergunta, que está bem intimamente vinculada conosco, que somos servos de Cristo Jesus, é: como que nós que estamos em Cristo devemos nos relacionar com aquilo que é descrito nesse livro? Diante desse esboço prévio, creio que nós podemos já buscar responder a primeira pergunta, que é: sobre o que trata o livro de Ruth? Bem, para responder essa pergunta, a primeira coisa é que eu espero que você não se importe com spoiler, com eu falar aquilo que acontece no final da história. Até porque a minha expectativa é de que você conheça toda a história que é descrita aqui. Por isso, então, eu não terei em nenhum momento temor ou pudor de me referir a eventos do final da história desse livro. E, então, para responder de maneira objetiva, sintética, o que o livro de Ruth trata? O livro de Ruth, então, narra a história de lutas e crises enfrentadas por uma jovem moabita chamada Ruth. Bem, diante dessa síntese, isso nos leva a algumas perguntas. Primeiro, né, nós estamos falando de uma jovem moabita, mas então, quem são esses moabitas, ou o povo de Moabe, a quem essa moça faz parte? Bem, o povo de Moabe são antigos inimigos de Israel. Sim, um povo que vivia em conflito e guerra por diversas vezes contra o povo de Deus. Esse era um povo idólatra, que era adorador do deus Quemos. Então, eles não serviam o verdadeiro Deus revelado a Israel. Antes, eles haviam criado um Deus imaginário, como nós vemos lá no Salmo 116, que os deuses criados pelos homens fazem parte da sua imaginação, são deuses criados. Então, o Deus a quem os moabitas serviam, Quemos, é um falso Deus. Então, eles não serviam o verdadeiro Deus revelado no meio do povo de Israel. E a história de Israel com Moabe era extremamente complicada. E aqui eu quero destacar pelo menos 3 eventos descritos no Antigo Testamento que nos mostram como que era uma relação de tensão entre os israelitas e os moabitas. A primeira história que nós nos lembramos é que os moabitas dificultaram o caminho dos israelitas quando eles peregrinavam no deserto, quando haviam saído do Egito, encaminhavam em direção à Terra Prometida. Eles são, esse evento narrado sobre esse entrave promovido pelos moabitas, está lá no livro de Números, capítulos 22 ao 24. E é justamente nessa narrativa que nós vemos a presença de Balaão. Talvez todos aqui já ouviram falar de Balaão. Balaão é um profeta contratado pelo rei de Moabe, esse que era Balaque, para amaldiçoar o povo de Deus. E o motivo pelo qual Balaque Moabe chama Balaão para amaldiçoar o povo de Israel é que o povo de Moabe estava temeroso diante das vitórias nas guerras que Israel tinha. Veja, Israel havia subjugado os egípcios, o Deus de Israel havia feito isso. Israel havia vencido outras nações. Então o coração de Balaque meio que estremeceu quando viu aquele povo chegando perto dele. Ainda dentro desse contexto, logo no livro de Números, no capítulo 25, nós vemos que esse mesmo povo infiltrou mulheres do seu povo para que então elas se relacionassem com os filhos de Israel. E diante dessa realidade, os filhos de Israel cometeram a prostituição, a fornicação, bem como a idolatria. Apenas essa atitude de subversão dos moabitas, mandando mulheres moabitas para se relacionar com os homens israelitas, fez com que 24 mil homens israelitas morressem por uma praga em apenas um dia. Um terceiro evento que nós podemos falar é que os moabitas oprimiram os israelitas nos dias de Juízes, no tempo de o seu rei Eglon. Esse rei se encontra o seu fim por mãos do juiz Eude, aquele que é chamado de o canhoto. Ele foi um juiz de Israel. Então,
Ao me referir a esses 3 eventos históricos, investir um tempo na nossa exposição me referindo a isso, eu quero que vocês percebam que, ao falar da história de uma moabita, nós estamos nos referindo, primeiro, a uma nação, a uma mulher que faz parte de uma nação que é inimiga do povo da aliança. Então, a obra da história, em que essa mulher moabita, parte de um povo inimigo do povo de Deus, adentra nessa história. Isso leva a uma segunda pergunta. Primeiro, nós falamos a respeito de o que é ser moabita, falamos de uma jovem moabita e o que é essa moabita, né? O que é ser moabita? Isso nos leva a uma segunda pergunta, que é: o que uma história de uma mulher moabita que não faz parte do povo de Deus tem a ensinar para nós? Vejamos, irmãos. A questão é que essa jovem moabita se casa com um israelita, como nós vemos no versículo 4 do capítulo 1. Porém, de maneira trágica, o seu marido morre, sem lhe deixar filhos, fato que deixa essa mulher completamente vulnerável e desprotegida. É nesse contexto, então, de crise, de pobreza, que ela se apega à sua sogra Noemi. Noemi, que também havia perdido seus 2 filhos e o seu próprio marido. Noemi chega até a propor a Ruth para que ela volte para sua família. É isso que nós vemos lá dos versículos 8 ao 13 do capítulo 1. Para que ela pudesse, ao chegar lá, chegar no seio da sua família, poder se casar novamente com algum moabita. E então é nesse contexto, irmãos, que nós vemos Ruth demonstrando uma profunda devoção ao Deus de Israel, a quem a sua sogra servia. E ela fala para sua sogra, lá no capítulo 1, versículo 16: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Já aqui no início do livro, nós vemos a manifestação de Ruth daquilo que era prioridade na vida de Ruth, dela servir ao Deus de Israel, o qual possivelmente ela havia conhecido ao adentrar nessa família, e também como o desejo de estar no meio desse povo. O teu povo é o meu povo, eu estarei no meio desse povo, e o seu Deus é o meu Deus, eu servirei a esse Deus a quem eu conheci por meio de vocês. Ruth e a sua sogra Noemi, depois desse momento de crise, saem lá de Moabe, vão morar em Belém, a terra da onde Noemi sai junto com seu marido e os seus 2 filhos. Depois de algum tempo, Ruth se casa de novo com um parente do seu primo, do seu marido, esse parente chamado Boaz. Então, nessa união, ele é o resgatador, Boaz é o resgatador de Ruth. Nessa união, então, o Senhor dá o privilégio a Ruth de ser mãe. Se essa história acabasse já aqui, já seria uma grande lição sobre como a forma do Senhor conduzir a vida de algumas pessoas de um estado de crise, de dificuldade, para uma condição de sorte e de restauração. De uma condição de amargura para uma condição de júbilo. Já seria uma bela história de como uma mulher moabita vai morar na terra prometida, que Deus prometeu aos israelitas, se entrega ao Deus verdadeiro e encontra redenção nesse Deus de Israel. Porém, o mais glorioso é que a história de Ruth não se encerra necessariamente com o final do livro e a sua morte. Justamente por causa desse segundo casamento de Ruth, nós vemos que ela se tornou bisavó do rei Davi. É isso que nós vemos lá no capítulo 4, versículo 17 e 22. E vemos também lá no livro da genealogia do Senhor Jesus Cristo. Ou melhor, na descrição da genealogia do Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 1, versículos 5 e 6. Dessa forma, então, o livro de Ruth serve como uma ponte histórica do livro dos Juízes para o livro de 1 Samuel, onde se inicia o período dos reis. Então, percebam que nós temos aqui o livro dos Juízes, o livro de Ruth e o livro de 1 Samuel. Então, por que a gente pode entender como sendo uma ponte, o papel desse livro como sendo uma ponte entre a ausência dos reis e a presença do rei? Bem, irmãos, nós vemos aqui justamente que no primeiro livro de Samuel surge a figura de Davi, aquele que é o neto ou bisneto de Ruth, o principal rei da história de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Então vejam como há uma descrição de um processo histórico, até então, para que essa mulher moabita se torne parte da família do rei Davi. Então, ao descrever a história de Ruth, nós vemos como sendo aquela que faz parte
uma pessoa que faz parte da descendência de Davi, duas coisas se sobressaem diante dos nossos olhos. Primeiro, a presença de um anão israelita na descendência do rei de Israel. Como que aquele que se assenta no trono de Israel, que deveria ser um israelita puro sangue, tem uma moabita na sua descendência? Então, o livro de Ruth já começa nos mostrando a possibilidade de reconciliação para que os estrangeiros, aqueles que não fazem parte do povo de Deus, possam encontrar abrigo debaixo das asas do Deus vivo. Mas, acima de tudo, em segundo lugar, vemos que a genealogia de Davi sendo descrita aqui, Ruth como sendo a bisavó de Davi, aponta diretamente para a genealogia de Cristo Jesus, aquele que é o descendente de Davi, aquele que Davi recebe a promessa que dele haveria de se levantar aquele que se assentaria perpetuamente no trono, que rege todo o povo de Deus, mas não apenas todo o povo de Deus, mas todo o universo. Então, segundo esse ponto que vemos Ruth como parte da genealogia de Cristo, mostra que o livro de Ruth, ao lidarmos com o livro de Ruth, nós estamos tratando diretamente com o desenvolvimento da história da salvação. Isso então nos testifica a palavra do Senhor Jesus Cristo, quando ele fala que os salmos, a lei e os profetas testificam sobre ele. Ou seja, todo o Antigo Testamento é um pré-anúncio, é uma preparação de um belo enredo que apontava para a gloriosa chegada do Senhor Jesus Cristo, a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo na plenitude dos tempos. Muitos podem ler esse livro pensando que é Noemi, Boaz ou Ruth, que de fato são os protagonistas desse livro. E, em certa medida, esse livro trata sobre todas, patente aos olhos dos irmãos, que esse livro trata sobre o Deus soberano, providente e que promove a redenção do seu povo. Como esse Deus, de maneira sábia, prepara tudo segundo o seu governo para a chegada de Cristo, que promove então a salvação dos pecadores. Então, nós já respondemos a nossa primeira pergunta, né, sobre o que trata o livro de Ruth. Então, nós iremos agora buscar responder a segunda pergunta, como eu falei no início da nossa exposição. Quais as circunstâncias históricas em que se deram os eventos narrados nesse livro? A compreensão desses eventos se faz extremamente necessário, porque é justamente com base nesse pano de fundo que nós podemos entender ainda mais a glória e o poder de Deus no governo de todos os eventos. Vejam, o versículo 1, nós encontramos a primeira afirmação aqui no livro dizendo o seguinte: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Então, o pano de fundo histórico para essa narrativa aqui do livro de Ruth é justamente um momento em que os juízes julgavam a Israel. Esse é um período da história de Israel que, obviamente, é descrito lá no livro dos Juízes. Esse livro aparece imediatamente antes do livro de Ruth. Então, só para que vocês tenham uma ideia no aspecto histórico, nós estamos nos referindo a um período de aproximadamente de 1000 a 1200 anos antes de Cristo. Então, nós estamos trabalhando aí, possivelmente, com uma descrição de eventos de 3.000 anos atrás. Então, tem um tempinho aí desses eventos até os nossos dias. E para a gente entender melhor como que se deu esse momento histórico, é importante que a gente faça uma perspectiva, ou melhor, uma descrição de eventos históricos que levaram até o momento do governo dos juízes sobre Israel. Como nós sabemos, o Senhor Deus liberta os israelitas sobre a liderança poderosa de Moisés, e após o período no deserto, o Senhor fala para Moisés que, de fato, o povo haveria de adentrar na terra prometida, mas então Moisés não haveria de entrar. Moisés, então, morre antes da entrada na terra prometida, e o Senhor, então, levanta Josué para conduzir o povo de Deus na campanha militar de conquista da terra prometida. E é justamente após a morte de Josué e conquista de boa parte da terra prometida, é que nós vemos que não se levanta mais uma liderança unificadora de Israel. Uma das consequências disso é que Israel começou a viver um período de extrema instabilidade, primeiro, política, e também uma instabilidade religiosa. Eles já estavam na terra prometida, entretanto, parece que Israel já havia perdido de vista
aquele que havia conduzido toda a história do seu povo e havia feito com que eles adentrassem na terra prometida. Então, quando nós estamos falando desse período dos juízes, certamente nós estamos nos referindo a um dos períodos mais turbulentos de toda a história de Israel. Um período de aproximadamente 350 anos. Um período que começa, então, com a morte de Josué e termina com a coroação do rei Saul. A instabilidade política de Israel nesse período se dava pela instabilidade religiosa no meio do povo. Porque muitas vezes nós pensamos que foi instabilidade política pelo fato de não haver um líder central que fez com que houvesse um problema religioso, mas não necessariamente isso. Foi justamente o problema religioso, o coração duro do povo, que fez com que Israel vivesse em uma condição de instabilidade política. E por vezes nós vemos Israel como uma vida de descaso para com o Senhor nesse contexto no livro dos Juízes. Algo estranho que nós podemos ver, que nós podemos destacar nesse período dos Juízes, é que Israel, ao adentrar na Terra Prometida, conduzido pelo Senhor, eles começam a se renderem a uma condição de idolatria. Só que percebam uma coisa, geralmente, quando uma nação mais poderosa subjugava a outra, o que acontecia era que aquela nação que havia sido subjugada começava a servir o Deus daquela nação que a subjugou. Então, o que nós poderíamos entender é, Israel, serva de Yahvé, faria então com que aqueles povos que haviam sido submetidos a ele, aqueles povos começariam a servir Yahvé. Mas o processo, de maneira inusitada e estranha, justamente ao contrário. Os israelitas começam a servir os deuses das nações que eles haviam conquistado. Então, a consequência é que eles começam a se misturar com esse povo, com esses povos. Então, a idolatria fica presente no meio do povo, e o Senhor, por causa dessa idolatria, levanta nações inimigas para subjugar Israel. Então, ao serem colocados nessa condição de opressão política, de nações que se levantam para subjugar Israel, então, o Senhor fazia com que Israel tivesse um lapso de memória, pudesse perceber que aquela opressão política que eles estavam passando era fruto de uma condição pecaminosa que eles estavam sofrendo. Então, o Senhor faz com que o seu povo passe pelo arrependimento, pela oração, pela confissão pública. E então, nesse contexto, o Senhor levanta um juiz para libertar eles daquela condição de opressão. E é curioso perceber que, logo após esse momento de libertação, o povo, momentos depois, está se rendendo novamente a uma condição de idolatria. Parece que aquela conversão, aquele arrependimento é algo muito superficial, porque logo depois nós vemos outra nação se levantando contra Israel e subjugando eles. É importante também que fique claro que nesse período, quando se levanta esses juízes, nós não estamos falando necessariamente de uma pessoa que vai exercer o governo pleno sobre o povo de Israel. Mas nós podemos usar esse nome de juízes também por libertador. Então, o Senhor meio que dá um lapso da sua graça, fazendo então com que esse libertador fosse levantado e o povo então reconhecesse o seu pecado diante daquela condição de opressão inimiga. Então, o livro de Juízes é marcado por uma frase que se repete por diversas vezes. É como que um coro no livro dos Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel. Naqueles dias não havia rei de Israel. E pelo menos por duas vezes, esse coro presente lá no livro de Juízes, ele é completado pela seguinte expressão: cada qual fazia o que achava mais reto. Ou seja, as pessoas não levavam em consideração a lei de Deus. Essas pessoas não consideravam o único Deus que havia se manifestado pelo Israel. E, sem dúvida alguma, irmãos, há uma certa semelhança no período dos juízes em que se desenvolve toda essa história de Ruth para com nossos dias. Veja assim, nos nossos dias não é bem assim. Cada um faz aquilo que acha mais reto. Em que nós vemos princípios morais, em que nós vemos conceitos vazios sendo ensinados, a destituição de todo tipo de verdade absoluta. Então, nós nos identificamos com os eventos trágicos que estão acontecendo aqui com um pano de fundo dos dias de Ruth, com os nossos próprios dias. E então, é justamente em meio a esses dias de tanta confusão,
de tanta briga, em que cada um faz aquilo que acha mais reto, é que nós vemos a descrição da história de Ruth, é que nós vemos o Senhor agindo em meio a essa grande bagunça em que o povo está envolvido. Ao fazermos uma comparação entre o livro de Juízes e o livro de Ruth, algo que fica bem curioso de percebermos. Primeiro, é que no livro de Juízes é exposto uma oscilação do povo de Deus, Israel, e como Deus punia o seu povo pela instrumentalidade de nações estrangeiras para que seu povo se voltasse para ele. Em contrapartida, aqui no livro de Ruth, nós vemos a descrição de bênçãos recebidas por uma mulher estrangeira quando ela se volta pelo Senhor e faz parte do seu povo. Percebam, Juízes, o povo de Deus vivendo distante de Deus. E aqui no livro de Ruth, uma estrangeira recebendo todas as bênçãos daqueles que se submetem aos termos do pacto, aos termos da aliança. Isso deve saltar aos nossos olhos ao nos mostrar que a bênção de Deus está não necessariamente sobre uma etnia, mas sobre todos aqueles que se rendem ao verdadeiro Deus e que amam o verdadeiro povo de Deus, que é a sua igreja visível. Então, nós iremos responder agora a terceira e última pergunta a que nós nos propomos responder nessa, que talvez seja a pergunta mais relevante e que salte aos nossos olhos e que nos leve a aplicações mais diretas. Essa terceira pergunta é: como que nós que estamos em Cristo devemos nos relacionar com esse livro de Ruth? Vejam, nesse livro de Ruth, vemos uma história de drama e de amor. Porém, a história de Ruth e Boaz, que é descrita aqui, vai para além de uma história de amor entre o homem e uma mulher. Aqui nós encontramos uma história de um Deus providente, em que Deus está regendo todo o desenrolar dos eventos e da história que está acontecendo aqui. Aqui encontramos uma história de graça, em que uma mulher desfavorecida é abençoada pelo Senhor. Aqui nós encontramos uma história de redenção, em que uma mulher estrangeira que vai morar na terra prometida começa a servir ao verdadeiro Deus. Aqui nós encontramos uma história real, de gente de carne e osso, assim como eu e você. Nesse livro, meus irmãos, nós vemos como Deus age profundamente no coração dos homens, nas circunstâncias, mas, acima de tudo, como Deus move a história da redenção. E aqui nesse livro nós vemos o Senhor conduzindo tudo para que a sua semente santa, para que aquele que iria esmagar a cabeça da serpente, da antiga serpente, tal como é descrito lá no livro do Apocalipse. Em meio a condições completamente adversas, em meio a probabilidades mínimas, o Senhor faz com que a descendência santa da mulher, a descendência daquele que iria nascer para esmagar a cabeça da serpente, tivesse bom termo, ela viesse à existência. Geralmente as pessoas, quando leem uma história de romance, ou uma história de amor, tal como é descrita aqui no livro de Ruth, elas ficam emocionadas, elas chegam até mesmo a chorar. E eu quero falar para você que o livro de Ruth é sim sobre uma história de amor que deve mexer com as nossas emoções e nos fazer chorar. À medida que nós formos expondo, nós formos lendo, essa história for nos engajando e nos comovendo, essa história tem que nos fazer chorar, ficarmos comovidos, porque a história de amor que é descrita aqui, a história de amor de Ruth e Boaz, ela é apenas uma pequena parte de uma história de amor ainda maior, que é a história do amor de Deus para com o seu povo. Deus que ama o mundo de tal forma que manda o seu Filho unigênito para salvar todo aquele que nele crê, para que possa então ter a vida eterna. O livro de Ruth, irmãos, em última instância, é a história do amor de Deus para com o seu povo, preparando tudo, absolutamente tudo, para a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo. Com isso, então, eu quero falar que se nós fizermos uma leitura do livro de Ruth, nos referindo apenas a eventos de uma história de amor, de um cuidado, nós iremos
está fora daquele propósito que é o principal do livro de Ruth. A história de Ruth é uma história real que ilustra como Deus faz então com que a sua história da salvação do seu povo seja bem executada no decorrer dos anos. Sobre esse livro, ainda cabe fazer uma pequena observação. Nós vimos que esse livro se relaciona com a nossa história, com a história da redenção de Cristo Jesus, à medida que ele expõe a providência de Deus para o povo de Deus. Mas eu quero que vocês percebam uma coisa que pode ser claramente exposto ou latente diante dos nossos olhos. Por vezes, nós encontramos na descrição dos eventos históricos do Antigo Testamento homens que são destacados como sendo aqueles que portam a semente santa do Messias. Vemos Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão, homens de Deus que levam neles a promessa daquele que haveria de se levantar para esmagar a cabeça da serpente. Mas o livro de Ruth, ele aparece em um período de pleno dos homens, mas as personagens centrais aqui do livro são duas mulheres, Ruth e Noemi. Elas são descritas como mulheres fortes, que desafiaram situações de crise, que agem com fé na providência de Deus. E nós vemos aqui, irmãos, nesse livro, a beleza da vida de mulheres piedosas, a beleza de uma fé robusta, de um desejo de servir ao Senhor, mesmo em dias ruins. Mesmo quando tudo vai dando errado. Mulheres de Deus que simplesmente dizem: o Deus de Israel é o meu Deus. O teu povo, Senhor, é o meu povo. E o teu Deus é o meu Deus. Por isso, então, o livro de Ruth, ele tem o seu caráter peculiar. Porque, ao mesmo tempo que eles estavam nessa descendência santa, que estavam vivendo a sua vida de fé, para que chegasse o dia da plenitude dos tempos em que viria a chegada do Senhor Jesus Cristo. Diante, então, dessas informações que nós já vimos até aqui, eu creio que nós já fomos devidamente instruídos no livro. Creio que tudo mais quanto nós fizermos de grande proveito agora será fazer uma exposição textual do livro. Mas então, como eu já falei no início, o nosso objetivo hoje não será esse, adentrar plenamente no texto, fazermos uma análise plenamente exegética, mas então entender o aspecto macro desse livro. Mas agora então, que já estamos devidamente munidos dessas informações desse livro, eu quero trazer algumas aplicações para concluir a nossa exposição dessa manhã. Diferentemente do que costumo fazer, não serão 4 aplicações, mas 5 aplicações. A primeira aplicação que eu quero trazer para nós, diante dessa exposição, dessa primeira exposição no livro de Ruth, é a seguinte: é que nós devemos saber que mesmo em meio a dias conturbados, devemos confiar na providência e governo do Deus que rege a história para o bem do seu povo. Vamos lá. Mesmo em dias conturbados, devemos confiar na providência e governo do Deus que rege a história para o bem do seu povo. Vejam, os dias em que Ruth viveu eram dias de confusão e desordem, como eu falei, que eram os dias dos juízes. Mas isso não impediu que o Senhor, mesmo em meio a esse caos, a esses 350 anos de intenso turbilhão na história do povo de Deus, ele estivesse trabalhando para o bem do seu povo. Por isso, então, meus irmãos, nós devemos confiar no Deus que mesmo que o seu povo viva em dias de caos, de confusão, de perplexidade, devemos saber que esse Deus trabalha pelo bem do seu povo. Deus está trabalhando para cuidar do seu povo, tal como ele cuidou de Ruth, tal como ele cuidou de Noemi. Ele estava providenciando todas as coisas para o bem dessas mulheres que serviam a ele. Por isso que nós vemos o profeta Isaías falando lá no seu livro, no capítulo 64, versículo 4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam.
Ainda o apóstolo Paulo, em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por isso, em meio a esses dias de confusão que vivemos, de uma condição moral lastimável, de uma pandemia que nós estamos vivendo, de perplexidade de pessoas que perdem emprego, de pessoas que estão começando a passar fome, de pessoas que passam por dificuldade. O livro de Ruth nos passa uma mensagem. Confiemos no Deus da providência, que governa todas as coisas para o bem do seu povo. A situação de crise em que essas mulheres passaram contribuíram para o bem delas, e elas puderam ver ainda mais a glória de Deus em meio a esses dias de dificuldade. A segunda aplicação, e eu falei que essa segunda aplicação, ela estava intimamente vinculada à primeira. A primeira aplicação, eu falei do cuidado da providência de Deus em meio a dias conturbados. E aí eu falei do fato de que Deus, mesmo nos dias dos juízes, que nós falamos de maneira de maneira intensa sobre como eram esses dias dos juízes, Deus estava cuidando de Ruth, de Noemi e cuidando do seu povo. A segunda aplicação, ela também trata da providência de Deus, mas nós saímos da providência de Deus no cuidado individual para com a vida das pessoas, para que então a gente possa tratar sobre a providência de Deus na salvação, tá? Então eu estou trazendo aqui a perspectiva da salvação que há em Cristo. Então a segunda aplicação que nós temos é: em dias conturbados, devemos nos alimentar com a convicção da ação redentora de Deus em favor do seu povo. Então, vejam, nós falamos dos dias conturbados, dos dias dos juízes. E como nossos dias também são conturbados, tal como de maneira bem semelhante aos dias dos juízes. E como a pandemia tornou até mesmo mais os nossos dias conturbados. Por isso, nós podemos ver que, assim como a condição moral daqueles dias tinha como pano de fundo a ação redentora de Deus, promovendo todos os eventos para a primeira vinda de Cristo, eu quero mostrar que depois da segunda vinda de Cristo, todos os eventos que sucedem na história têm a finalidade de conduzir para a segunda vinda de Cristo. Então, lá do Gênesis até a primeira vinda de Cristo, todos os eventos apontavam para essa primeira vinda. E então, da ascensão de Cristo aos céus, até essas confusões que nós vemos, tem como pano de fundo a ação de Deus para a segunda vinda de Cristo. Então, é por isso então que nós podemos entender por que a Bíblia fala da grande tribulação, porque a Bíblia fala de dias que vão se tornando maus, mas mesmo assim há uma esperança no nosso coração. Assim como no Antigo Testamento, os servos de Deus tinham a esperança do Messias que haveria de vir. Nós hoje temos a esperança do Messias que já veio, mas virá glorioso e triunfante. Por isso, então, meus irmãos, em dias difíceis, tal como esses que nós estamos vivendo, não pense que o enredo da nossa história está ao léu, mas tal como foi nos dias de Ruth, o pano de fundo da história verdadeira está acontecendo, que é a história da redenção, quando o Senhor Jesus Cristo irá vir pela segunda vez. A terceira aplicação, que eu creio que foi daqui mesmo que os irmãos não conseguiram ouvir mais nada, eu já estava na conclusão dessa terceira aplicação, é que nós devemos confiar no Deus que promove conversões improváveis. Esse livro nos mostra como que uma mulher moabita, parte de uma raça de pessoas que eram inimigas do povo de Deus, que estavam em conflito com o povo de Deus, foi alcançada pela graça do Senhor. Vejam, irmãos, a conversão de Ruth era completamente improvável. Mas, mesmo assim, ela faz parte do povo da aliança. Ela faz parte da família do Cristo. Por meio da graça do Senhor, a vida dela, uma convertida improvável, é descrita aqui. Por isso, então, meus irmãos, nós devemos alimentar o nosso coração com o fato de que o Deus Todo-Poderoso, ele promove conversões improváveis. O Deus Todo-Poderoso promove conversões improváveis. Por isso, então, você olhe para algum filho seu, para alguém da sua família e diga: olha, fulano já sabe tudo.
É difícil dele se converter. Ou então, fulano vive uma vida dissoluta. Como que ele vai ser convertido ao Senhor? E o nosso coração começa a se tornar mais pequeno, apertado, porque nós começamos a dizer, Deus, como que o Senhor vai converter essa pessoa? Mas o livro de Ruth mostra que quando uma pessoa faz parte da eleição de Deus, como Deus age, transformando e move todas as coisas pela conversão daqueles que pertencem a Ele. A conversão de Ruth nos mostra isso. Tem até mesmo um livro da editora Monergismo, que, se eu não me engano, o título é Memórias de uma Convertida Improvável. E Ruth é isso mesmo. Uma mulher que se converteu de uma maneira completamente improvável. E devemos confiar nesse Deus que muda a vida de pessoas de uma maneira poderosa. A quarta aplicação que eu quero trazer para as nossas vidas é o seguinte: a nossa vida de fé promoverá impactos profundos na vida dos nossos descendentes. A nossa vida de fé promoverá impactos profundos na vida dos nossos descendentes. Veja, esse livro nos mostra algo muito precioso. Nos mostra que a morte dos santos não marca o fim dos impactos da sua história aqui na Terra. Vemos que, mesmo após a morte de Ruth, a atitude de fé, ao abandono que ela teve em relação ao Deus Quemós, em relação à sua terra, à sua parentela, e servir ao Deus de Israel, impactou a história de todos os seus descendentes. E mais, impactou a história de todo mundo, a nossa história. A verdade, irmãos, é que nós não temos noção, nós não temos a mínima a percepção do quanto que a nossa vida de fé, o bom testemunho, o bom proceder, a submissão aos termos do pacto de servir o Senhor até a morte, como isso irá impactar os nossos descendentes, aqueles que têm netos, aqueles que têm bisnetos. E eu quero dizer para você que os impactos de uma vida reta e santa na presença de Deus, da sua vida reta e santa, irá impactar gerações e gerações e gerações. Eu quero falar para você que o maior legado que você pode deixar para os seus filhos e talvez até mesmo para os netos que você não conhece. Possivelmente Ruth não conheceu Davi, mas o maior legado que ela deixou é isso que é descrito aqui. Quando ela falou para Noemi, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. E ainda você que não teve filhos, ou que pela providência de Deus não haverá de ter, saiba que a sua fé causará impactos em gerações que virão depois de você. Uma vida de santidade, uma vida de retidão, irá conduzir para que o seu bom testemunho possa levar a mensagem de Cristo Jesus para aqueles que ainda não conhecem Ele. A quinta e última aplicação que eu quero trazer é que o Deus gracioso chama os que não fazem parte do seu povo para entrarem em uma relação pactual com Ele, para que entrem no meio do seu povo. Veja, esse livro mostra a entrada de uma mulher de origem gentílica no meio do povo de Deus. Aponta para o livro de Atos, quando a entrada dos gentios para o povo de Deus. Isso aponta também para a nossa realidade, não só como brasileiros, mas como alheios à família da fé. Nós éramos estrangeiros, não éramos da família de Deus, éramos filhos da ira, estava sobre nós a ira, o desfavor e o desgosto de Deus. Mas eis que na chegada do nosso resgatador, eis que veio o nosso resgatador e por meio da sua vida, ele nos inclui no meio da família da aliança. Quando nós vemos o Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, nos resgatando da condição de pecadores, de estarmos distantes da família da aliança, e então nós nos tornamos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. E eu quero falar com você que nos acompanha por meio dessa transmissão e que então tem o Senhor Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Eu preciso falar para você com toda sinceridade,
com toda a realidade que a palavra de Deus nos traz. Hoje, você que não serve a Cristo Jesus, você está numa condição de ser um estrangeiro, uma pessoa que não está como parte da família de Deus. Você pode imaginar de maneira equivocada que é filho de Deus, mas não é assim que a Bíblia descreve a sua condição. A Bíblia descreve que todos aqueles que não estão em Cristo Jesus, que não fazem a sua pública profissão de fé, dizendo que servem ao único e verdadeiro Deus revelado na pessoa de Cristo Jesus, esses não fazem parte da família da fé. E o livro de Ruth quer nos mostrar isso, que pecadores arrependidos, que abandonam os seus falsos deuses, que abandonam as suas falsas esperanças, que entendem que a sua terra não é mais a terra necessariamente dos seus pais, mas a terra que nos é conquistada em Cristo Jesus, a terra prometida, conquistada pelo nosso Senhor e Redentor. São esses que entram em uma relação pactual com Ele. E o Deus da graça que chamou Ruth é o mesmo Deus que revelou Cristo Jesus e que, por meio da obra de Cristo, lhe chama para entrar em uma relação pactual com Ele. E a nossa expectativa é que o Deus da glória, o Deus que se revelou a Ruth, seja o mesmo Deus que se revele a você por meio de Cristo Jesus. Meus queridos, vamos nos dirigir agora ao Senhor Deus em uma oração final, pedindo a Ele que nos abençoe por meio da pregação da sua palavra. Oremos. Senhor, muito obrigado por podermos ver de maneira extensa, como uma visão panorâmica do livro de Ruth. E lermos essa história não apenas como uma bela história de amor, de superação, mas uma bela história de amor do Senhor por pecadores. A bela história da providência e graça do Senhor sobre o seu povo. O Senhor nos ajuda a caminharmos nas passadas desse livro, tendo isso sempre em vista diante de nós. Do Deus Salvador que se revela a nós por meio de Cristo Jesus. Ó Pai, edifica o teu povo nesse dia. Consola, conduz em tudo que o teu povo possa ser impactado pela pregação da tua palavra. Pedimos também por aqueles que nos acompanham e que não têm Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ó Pai, que eles possam ter visto a beleza do Evangelho de Cristo e que essa manhã seja uma manhã de salvação e de transformação na vida de todos aqueles que nos escutam. Nós oramos assim, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.